Olá a todos, estamos mais uma vez reunidos no Centro Cirúrgico novamente, eu, Dr. Diego Gouveia, ambos urologistas, para tratar mais uma vez um homem com hiperplasia benigna de próstata que vem sofrendo dos sintomas dessa doença. Esse homem vem apresentando bastante sintomas miccionais, né, Diego? É um jato mais fraco, acorda muitas vezes à noite, ele tem uma bexiga bastante trabeculada por conta dessa doença. Ele tem menos de 60 anos e tem uma próstata em torno de 80 gramas. E esse paciente tem uma particularidade que ele tem um distúrbio de coagulação. Ele teve alguns episódios de trombose prévia. Então ele usa um anticoagulante de rotina. E esse é um paciente que por muitos anos vai continuar usando esse tipo de medicamento. E até pouco tempo atrás a gente não tinha opção para tratar a próstata desse homem, porque a RTU, a raspagem convencional, era uma cirurgia que a gente fazer para um paciente com anticoagulante, a gente levava o paciente a um risco maior de sangramento, né, Diego? Então nós vamos realizar hoje uma cirurgia a laser, a chamada Green Light Vaporização com laser verde da próstata para esse homem e com certeza traremos aí um grande benefício. Diego, explica um pouquinho o benefício dessa tecnologia para esse tipo de paciente. Então, pessoal, como o próprio Paulo falou, ele já deu a dica aí, um paciente anticoagulado, né? Na verdade, assim, o laser para próstata, especificamente o Green Light, ele surgiu nesse cenário, para que seja utilizado em pacientes anticoagulados que necessitam, que têm indicação de ser submetidos à raspagem de próstata, né? E a gente sabe, como o Paulo bem falou aqui, que a raspagem convencional para pacientes, que é o que a gente chama de RTU monopolar, para pacientes anticoagulados, ela realmente traz um risco aí muito grande de sangramento, né? Então foi nesse cenário que foi desenvolvida essa tecnologia, né, de laser alguns anos atrás. Então assim, a gente percebe, a gente tem já bastante caso de pacientes operados que vinham em uso de anticoagulante e permaneceram, né? Que realmente o paciente vai com uma segurança grande, né? A gente faz o procedimento, geralmente não tem sangramento, então a gente vê que a evolução, tanto assim, o intraoperatório como o pós-operatório são bem mais tranquilos, né? A gente sempre tem um cuidado maior, né? Quando é possível suspender ou trocar o medicamento anticoagulante, é claro que a segurança para o paciente é ainda maior. Nesse caso, esse paciente que usava uma medicação chamada Marevan, a gente internou ele alguns dias antes, suspendeu o medicamento, fez o que a gente chama de ponte com outro anticoagulante, o Clexane, e então agora a gente está pronto para fazer a cirurgia com um paciente com sangue afinado, né, ainda com um pouco do resquício do anticoagulante, que leva à proteção do organismo dele, às tromboses que ele teve, e ao mesmo tempo uma segurança durante o laser, que a gente sabe que tem uma capacidade maior de cauterizar os vasos sanguíneos nessa cirurgia, né, Diego? O paciente usa o anticoagulante não é à toa, né? Então, se ele tiver o status de coagulabilidade dele funcionando que nem o nosso, ele vai formar trombos, porque ele tem essa predisposição, ou porque ele tem alguma arritmia, ou porque ele tem algum problema vascular, né? Então esses pacientes que têm trombose de repetição, se você suspender o anticoagulante para que ele seja submetido a uma cirurgia com menor chance de sangramento, tudo bem, ele vai ter uma menor chance de sangramento, mas ao mesmo tempo ele vai ter uma maior chance de trombose, né? Então é que nem o Paulo falou, antigamente a gente ficava meio assim, para fazer RTU, a raspagem convencional, né? Ressecção transuretral convencional, monopolar, por exemplo, para esse tipo de paciente a gente ficava bastante preocupado, era muito comum no pós-operatório ter que reabordar esses pacientes por sangramento, então era terrível. Agora com o advento do laser é bem melhor. Lembrando que não é só isso, né? Então, realmente surgiu com essa proposta, mas como é uma tecnologia que até a solução que a gente usa para irrigar durante o procedimento é o soro fisiológico comum, que leva a uma menor chance de ter outras complicações, como intoxicação hídrica, né? Que a gente já deve ter comentado aqui em outras ocasiões. A possibilidade de ser ressecado próstatas maiores, a recuperação mais rápida no pós-operatório. Então, na verdade, são muitas vantagens, mas com certeza, assim, a vantagem que fez com que a tecnologia fosse desenvolvida é justamente isso aí, a possibilidade de poder fazer a cirurgia na vigência da anticoagulação. E aí, uma coisa que você comentou que é muito importante, pelo fato da gente cauterizar melhor os tecidos, a gente consegue viabilizar esse tipo de procedimento para próstatas maiores. Esse paciente, quando chegou para mim, ele tinha uma próstata grande, que muitas vezes para outros procedimentos não seria viável, né? E para um laser, uma cirurgia laser, que a gente consegue ver muito bem os tecidos e não tem maiores sangramentos, a gente consegue trazer para um paciente que tenha próstatas maiores. E o mais interessante também nesse sentido é que o pós-operatório desses pacientes que vão precisar voltar ao anticoagulante,
ele não vai ter maiores intercorrências, ele volta a usar um anticoagulante e a próstata está bem cauterizada com laser e não volta a sangrar. E ele tem uma recuperação plena igual aos outros pacientes. No passado a gente ficava naquela, né? Tipo, terminou a cirurgia. Muitas vezes o paciente que está fazendo uso de anticoagulante eventualmente ele está sondado, tem que ser submetido a raspagem e tudo mais. A gente suspendia e aí a gente fazia a cirurgia e às vezes durante a cirurgia ia tudo bem. Só que aí no pós-operatório é aquela briga, né? O cardiologista querendo que voltasse a anticoagulação e a gente preocupado que se voltasse a anticoagulação o paciente poderia sangrar e a gente ter que levar o paciente de volta no centro cirúrgico. Então realmente era muito desconfortável, né? Tanto para a equipe quanto principalmente para o próprio paciente. Então com o advento do laser é óbvio que assim, um ou outro caso a gente vai encontrar alguma dificuldade, mas na grande maioria das vezes, principalmente para paciente anticoagulado, vai muito bem. Resumindo, o laser, além das grandes vantagens que a gente traz hoje para os pacientes do ponto de vista do tratamento da próstata aumentada, da hiperplasia benigna, a gente traz mais segurança para pacientes que têm mais chances de sangramento durante a cirurgia. E é por isso que ele vem se popularizando cada vez mais. Então era esse recado sobre o laser que a gente queria falar hoje, e continue acompanhando aqui nossas redes sociais, nossos canais, porque terão vídeos cada vez mais elaborados sobre essa tecnologia. Um grande abraço.